Mas o texto diz que quando Jesus chegou, ele chegou na casa, ele queria descansar. Estou conjecturando. Mas há uma multidão de pessoas que cercavam a casa. Era tão tal que nem nas janelas tinha aquele livre acesso do vento entrar. Porque tinha gente na janela, tinha gente na porta, tinha gente no meio da rua. O que eu quero dizer para a igreja? Jesus está na tua casa. Aleluia! Quem são as pessoas que têm te procurado? Glória, Quem glória, são as pessoas que glória! têm pedido oração para você? Quem é aquele vizinho que você muitas vezes acha chato? Que não é chato, é porque ele está com sede de Deus e você tem Deus para dar. Aleluia! Palavra, é o louvor. Talvez você não está nem vendo o que está acontecendo. Você está lá lavando os pratos das irmãs, os irmãos que estão lavando o carro, ou até mesmo estão em casa glorificando o nome do Senhor, como está o nosso pastor aqui que gosta de louvar a Deus. Eu me lembro, quero aqui abrir um parênteses, que eu me lembro uma época em que eu estava em Pernambuco e a minha mãe teve que fazer a mudança de uma casa que a gente morava, uma casa muito boa. A dona da casa pediu a casa pra gente e a gente teve que se mudar, porque quem mora de aluguel anda com os cacarecos na cabeça, não é assim? E eu estava naquela situação e a gente se mudou daquela casa e o Senhor nos levou para um bairro muito assim, diferente daquele que a gente estava. A gente foi morar em um lugar bem longe, um lugar que no nosso mapa de vida não era para a gente estar ali. E eu me lembro que o Senhor nos colocou naquela rua que nem era calçada, uma rua bem esquisita, uma rua bem diferente. A casa era um corredor só, um vão só, que era a sala, a cozinha. Você entrava na porta, já era sala, lá na frente da cozinha. Os 3 quartos aqui, um banheiro no meio. Morava eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. Eu sempre gostei de morar em casa clara, quarto claro. Nunca gostei de escuro. Tem gente que gosta, só dorme no escuro. Eu, pra mim, tanto faz. Se a luz estiver acesa ou apagada, eu durmo do meu jeito. Amém. E aí fomos morar nessa casa. O que eu quero dizer? Que quando Deus tem um projeto na sua vida e Ele quer lhe usar para pessoas como canal de bênção, você não vai escolher o lugar. Quem vai te direcionar é o Senhor. Aleluia! E nós fomos morar naquela rua. E até então eu não entendia. E eu estudava, eu estava no 2º ano do ensino médio. Ali eu já fazia obra missionária, já era locutora de rádio, aquela loucura toda de igreja. E eu cheguei da escola e eu sou uma pessoa extremamente terrível com som. Eu só sei arrumar a casa escutando o som estourando, altíssimo. Então os meus vizinhos que me conhecem já sabem que eu estou na cidade, na casa, quando eu vou para Pernambuco. Agora não, que eu trouxe minha mãe para São Luís. Mas quando eu ia para Pernambuco, o pessoal já sabia que eu estava em casa. Porque quando eu chegava no sol, era muito alto. E quando eu cheguei naquele dia, eu liguei o som e fui lá para o quintal do apartamento. Era um apartamento. O espaço do apartamento era essas 3 cerâmicas para a gente lavar roupa. Aqui a pia e aqui a vista da gente para o outro lado da rua. E durante um bom tempo, acho que umas 2 semanas, eu estava sendo observada por uma irmã e eu não sabia. Aí eu chegava, ia lavar roupa, lavava a roupa. Quando eu me virei para pendurar, aí a irmã do outro lado, porque eu estava no 1º andar, então eu tinha visibilidade do quintal da pessoa no outro quarteirão. O meu apartamento dava visão para dentro da cozinha dessa irmã. Quando eu me virei, a irmã fez assim: irmã! Meu Deus, essa crente é doida, só pode. Aí eu, oi, Pai do Senhor, querida, Pai do Senhor. E a gente começou a se comunicar, ela do outro lado e eu aqui. Ela disse: irmã, arrume a rua. Eu disse: oxi, arrume a rua? Não entendi. Ela disse: tá certo. Aí eu desci as escadas, saí da minha rua, subi assim uma ladeirinha que tinha e fui lá para a esquina ver onde era que essa irmã ia sair. E quando ela saiu, foi na 2ª casa da rua. Ela disse: irmã, vem cá, como é teu nome? Eu disse: Amanda. Sou, irmã. Eu sou da Assembleia. Eu tenho um trabalho de ciclo de oração aqui e eu já tem 2 semanas que eu estou te observando e eu queria te convidar para participar do ciclo de oração. Ela disse: tudo bem. Comecei a ajudar aquela irmã porque a gente tem que se ombrear com pessoas que querem o reino do céu. Independente de placa de denominação. Você tem que chegar e fazer a diferença. Você está ali para pregar a palavra. Só que o intuito maior não era conhecer essa irmã. Eu ia para a escola de manhã, eu chegava, pegava minha bicicleta, eu tinha uma bicicleta, eu era terrível na bicicleta.
pegava a bicicleta e ia para a rádio. Ia fazer o programa da nossa igreja na rádio. E eu voltava. E ali eu também estava sendo observado pelos meus vizinhos. Quando eu chegava na escola, eu estrondava o som na rua. E a minha vizinha de baixo tinha um pé de árvore. E na casa dela, ela se sentava debaixo do pé da árvore e ficava ali, perplexa, ouvindo o louvor. Um certo dia eu coloquei aquele hino do Daniel e Samuel, carpinteiro pregador. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. E aí ela se estarreceu com aquele louvor. Chamou a atenção dela. Quando eu terminei de arrumar a casa, que desliguei o som, que desci as escadas, peguei a bicicleta para ir para a rádio, ela me chamou e disse: irmã, vem cá. Oi, irmã. Como é seu nome? Eu disse: Amanda. Tá com uns dias que eu escuto você escutar essa canção aí. Tinha como você fazer um CD para mim? Eu sou da época de CD. Fazer um CD para mim? Eu te faço. Inclusive, eu sou locutora de uma rádio e eu queria que você escutasse o programa da rádio, que eu vou mandar esse para você. E aí ela começou, sintonizou a rádio lá, na rádio. E ali Deus começou a trabalhar. Naquela rua, eu comecei a ser conhecido como a irmã radialista. Já era missionária. Olha, a irmã radialista já chegou. Passeou, irmão, passeou. Uma rua cheia de ímpio. Só que na primeira casa da rua, uma casa muito bonita, tinha um crente que nunca pregou naquele ponto. Que eu quero atentar para a igreja e por isso eu tirei o microfone. Nós temos que ser usados como um canal de bênção. Nós não temos que se envergonhar de pregar a palavra. Aleluia! Aonde você chegar, você tem que ser bênção. E aí eu comecei a conhecer os meus vizinhos, né? Falava com um, falava com o outro. Aí tinha dia que tinha uma senhorinha desse tamanho, ela me abraçava, ficava debaixo da minha cima. Meu Deus, ela é baixinha. Oi, irmã, sente aqui, tome café comigo. Tinha prazer de sentar para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. E ali eu comecei a ter um espaço para pregar. E pregava. Chegou o dia do congresso da minha igreja. E eu disse assim: gente, vai ter o congresso da igreja. Aí todo mundo disse assim: eu quero ir. Mas é longe. Eu disse: não se preocupe, vou arrumar um carro, nem que seja de uma Kombi. Nós vamos tudo ir para o culto. E aí eu falei com o pastor tinha um coçazinho verde, nunca esqueço. Eu disse: pastor, todos os meus vizinhos querem vir para o culto. Aleluia. E eu disse a eles que eles vinham. E a gente tem que dar um jeito. Nós paga táxi, nós faz qualquer coisa, qualquer negócio. Mas eu vou levar tudo para a igreja hoje. E a gente se programou. E aí o carro veio, levou uma carrada, foi. E eu fiquei esperando. Levou outra carrada. Na terceira carrada eu fui. Cheguei na festividade. O fundo de lá do congresso, lá no local onde a gente alugou para fazer a festa, era só os meus vizinhos lá no fundão. E eu toda orgulhosa. Eu disse: meu Deus do céu, tá todo mundo aí. Aleluia! Pessoas que muitas vezes deixavam de ouvir a palavra por mau testemunho de outras pessoas. Pessoas que queriam ser abraçadas pela palavra do Senhor, palavra de vida, de conforto, de alegria. Deixavam de ouvir a palavra por causa de mau testemunho de terceiros. O que acontece? Quando eu olho para esse texto, eu me lembro dessa história porque nós estamos em dias de guerras que nós precisamos confiar em alianças verdadeiras e genuínas que buscam o céu. Aleluia! Quando nós olhamos o capítulo 2 de Marcos, nós entendemos que o Senhor usou 4 pessoas. Diga comigo, eles não tinham nome. Eles não tinham nome. A Bíblia não mostra o nome deles, de jeito nenhum. Ninguém conhece onde eles moravam, quem eles eram, mas eles estavam fixados em um só propósito. Diga comigo, o propósito deles era de levar aquele homem para o seu milagre. Agora, bate no ombro desse irmão que está do seu lado e pergunta: tu és um deles? Tu és um deles, A verdadeira aliança mostra para nós que nós como igreja temos que nos ombrear
e levar aqueles que estão sedentos da palavra para ouvir a palavra, para serem libertos pela palavra, para serem transformados pela palavra. E é essa palavra que nos coloca de pé, por causa dessa palavra que eu e você estamos aqui. E é nesta palavra que nós acreditamos que vamos para o céu de gozo e glória. Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia vai dizer que aqueles homens sabiam que Jesus estava em casa. A multidão cercou a casa e agora eles olharam para aquele paralítico e viram a necessidade do paralítico. Deus te escolheu nessa noite para chamar a tua atenção e para que você possa olhar a necessidade do irmão que está no seu lado. Porque coisa boa é a gente ter dinheiro no bolso, carro para andar, geladeira farta. E aí chega alguém nos pedindo oração e quiçá muitas vezes desabafa conosco. E a gente muitas vezes pode ajudar. E a única coisa que a gente faz é dizer: irmão, eu vou orar por você. Já está pecando. Porque se chega alguém na minha porta dizendo que na casa dele não tem nada, qual é a minha atitude de crente, servo do Senhor? Irmão, vou dividir bem aqui no meio. Vai ter para mim e para você hoje. Nem que amanhã Deus proverá. Mas hoje você vai sair daqui com a geladeira, com o seu celeiro cheio. Porque se Deus me abençoou, Ele vai te abençoar também. A visão genuína de um servo de Deus é essa, irmão. Quando nós entendemos que o Senhor, Ele tem o propósito de nos abençoar e de nós sermos canal de bênção na vida dos outros, é assim que a gente vive. Glória a Deus! Eu me deparei com uma situação por esses dias e eu fiquei muito preocupada, porque isso já aconteceu comigo uma vez. Alguém me manda um WhatsApp e diz: missionária, eu tenho uma criança pequena, meu esposo está desempregado e o gás faltou. Aquilo ali me cortou a alma, porque eu já fiquei naquela situação. A gente adulto sentia a dor da fome, beleza. Mas uma criança, eu disse: Jesus, vem cá. Aí fui num canto, fui em outro, fui subir, desci. Eu disse: Jesus, vai, eu vou dar um jeito nesse negócio. Glória a Deus. Sentir a dor do... Baixe mais esse microfone, porque eu dou microfone, por gentileza. Sentir a dor do próximo. Quando nós sentimos a dor do próximo, a gente não vai ligar para os nossos problemas, nossos afazeres, não. A gente vai tentar resolver. Agora, se eu não sou capaz de resolver, eu não vou pegar a história e ficar falando a terceiros e a quartos. Eu vou orar e dizer: Jesus, providencia. Mande alguém para ser o socorro presente na vida do meu irmão, da minha irmã. Porque coisa horrenda é eu contar algo para a pastora não resolve, não me ajuda, não ora por mim, aí conta para outro, que conta para outro, que conta para outro. Eu já passei por uma situação dessa, de eu confiar, conversar com alguém, e aí Deus, para me mostrar quem de fato a pessoa é, quando eu termino de conversar com a pessoa vai e me manda um áudio falando, achando que está falando com outra pessoa. Tu acha, fulano de tal. Aí eu digo: eita, mas tu é fiel, Jesus, obrigado. Nunca mais. Quando a pessoa viu, quando olhou para mim, aí eu disse: muito bem. Você na minha lista, minha amada, está excluída. Aleluia. Não tenho mais confiança. E quando a aliança é quebrada, acabou-se. Prego batido em ponta virada. Diga comigo: eu preciso entender que eu sou bênção na vida do meu irmão. Aqueles 4 homens olharam aquela multidão e em uma palavra só eles disseram: eu estou conjecturando, olha, o negócio está difícil, mas a maior aliança que você pode fazer com um amigo é aquele amigo que lhe coloca pra... Glória! A Bíblia vai dizer, pastor, que aqueles 4 homens olharam aquela multidão e para eles não teve empecilho. Eles olharam para... Se ele não pode entrar pela porta, pela janela, mas ele vai entrar pelo telhado. Glória! Você não entendeu? Glória, Deus glória! ainda vai criar situação nesta causa impossível para que você possa entender que Ele vai te usar e Ele vai te honrar, ainda que você não entenda qual é o meio, qual é o caminho que Deus vai abrir para você. Glória, glória! Aqueles 4 homens olharam um para o outro e disseram: está fechada a porta com uma multidão, está fechada a janela.
mas o céu não está de greve. Eita, glória! Aleluia! E eu quero ver ele ser curado. Eles não olharam o problema deles, a dificuldade deles, o que eles precisam, porque naquele momento eles poderiam dizer: olha, já que eu abri o buraco no telhado, eu vou atrás do meu milagre, ele que se vire. Mas não, todos os 4 disseram: vamos, pega a corda. Não sei onde arrumar a corda, eu não sei como foi que eles amarraram o homem, eu só sei que tiraram todas as telhas, e naquele buraco, daquela multidão, eles começaram a chamar a atenção. De repente, aquele paralítico começa a descer do meio da casa, e ali Jesus olha aquela ação. Ei, eu acredito que Jesus olha para aqueles homens e diz: ei, meu filho, por causa da tua ação, eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar lá na tua família, por causa da tua coragem, da tua bravura, eu também vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar o teu celeiro, porque foste homem de fé. Aleluia! O que nós aprendemos com esta palavra nessa noite? Nós temos que entender que não há dificuldade quando você tem um foco: chegar no céu, chegar em Cristo, verdade, chegar no Jesus. trono de gozo e glória. Quando você entende essa palavra, você entende que as suas alianças têm que estar ligadas em Deus. Aí eu te pergunto: quem são as alianças que você tem separado para si ombrear e andar na obra do Senhor? Quem são as alianças que você tem separado e tem dito: ó, esse aqui dá para orar comigo, guerrear comigo? Hoje, atualmente, eu moro lá na casa da pastora Luci, trabalho na empresa dela, e lá na casa da pastora Luci tem 2 vasos escolhidos: o irmão Francisco, presbítero Francisco, e a irmã Juscelia. E quando eu cheguei, eu brinquei, eu disse assim: olha, o negócio aqui está sério, porque Deus separou Sadraque, Mesaque e Abednego para guerrear. E ali selou no céu. Toda guerra, toda batalha, toda dificuldade que a gente tem, nós 3 dobra o joelho, nós 3 olhamos, nós 3 jejuma. Ou seja, escolha pessoas que tenham a mesma visão que você tem do reino. Olhe a necessidade do próximo. Não seja você um vaso covarde, tendo você condição de ajudar aquele que está do seu lado lhe pedindo socorro. Não deixe as pessoas que precisam de ajuda se humilhar a você. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Tem pessoas precisando de ajuda e você simplesmente pode chegar. A Bíblia diz que dê com a mão para que a outra não. Toda vez que você ajuda alguém e toca a trombeta ou canta a trombeta, seja lá o que for, você perdeu a sua vitória. Porque quando você dá com a mão e a outra não vê, vai registrado lá. Vai embora. Deixa que Deus vai te abençoar no tempo certo. Ele abre a porta, Ele providencia e você canta a vitória. Foi o que esses 4 homens fizeram. Eles não olharam a dificuldade deles, mas eles estavam ali convictos de que quando aquele paralítico chegasse diante de Deus, diante de Jesus, ele seria curado. Nessa noite você entenda essa palavra. A Bíblia vai dizer, no versículo 4 em diante, diz assim: e não podendo se aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse-lhe ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Coisa boa é fazer aliança com quem pode nos perdoar. Ter amigos que sabem perdoar. Ter pessoas que entendem que a palavra do Senhor é liberando perdão que se alcança a vitória. É exercitando o amor genuíno, o amor verdadeiro, que nós iremos morar no céu de gozo e glória. Se eu não amo, se eu não perdoo, eu não estou vivendo a Bíblia. Se eu não amo, se eu não perdoo, eu não estou vivendo a palavra do Senhor. Porque o segundo maior mandamento diz o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu quero tomar ceia odiando meu irmão e falando em mistério, dizendo que sou profeta. Está errado. Eu não posso fazer isso. Se eu não amar aquele que eu estou vendo, como vou amar a Deus que eu nunca vi? É essa palavra e não é jargão de pregador. Entenda isso. Quando o Senhor olhou para aqueles homens por causa da fé,
perdoados estão os teus pecados. Deus usa 5 pessoas para que esse paralítico sinta a presença, seja movido pela fé e saia dali com um diferencial. Eu conheci 4 homens que me levaram à 5ª pessoa e eu consegui a minha vitória. Aliança genuína. Pessoas que não mediram esforços, pessoas que se ombrearam e olharam a necessidade da casa. Aqui eu também posso intercalar com a palavra lá de Naamã na campanha da terça-feira, quando aquela moça escrava chega na casa de Naamã e olha a necessidade da casa. Quantas vezes Deus faz você chegar na casa de alguém para observar a necessidade da casa? Muitas vezes você vai passar por um caminho, o Senhor diz, vai por outro, e aí você se encontra com uma pessoa, aquela pessoa começa a desabafar com você, é o Senhor te levando para entender a necessidade do próximo, não só para orar, mas também para agir quando puder. Deus está nos advertindo nessa noite. Seja você canal de bênção, seja você um adorador por excelência, seja você usado pelo Senhor Jesus, seja você o diferencial nesta terra. Não seja multidão, seja o escolhido que Deus escolheu para fazer a diferença. Quando o Senhor olha para ele, versículo 8 diz: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, ou seja, se questionavam entre si, murmuravam entre si, lhe disse: por que estão arrazoando? Por que estão indagando sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, diz o paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse-lhe ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Diga comigo, eu não posso perder o endereço. Missionário, explique. Quando as adversidades vêm na nossa vida, quando as dificuldades vêm na nossa casa, a primeira coisa que a gente faz é dizer que não vai para a igreja. E o milagre está onde? Na casa do Pai. A providência? Na casa do Pai. A primeira coisa que a gente faz como ser humano falho que somos é dizer: eu não vou mais para a igreja, não vou mais cantar, não vou mais pregar, não vou mais louvar. E é aonde está o maior erro, porque aonde está o socorro? Na casa do Pai. E a Bíblia diz que o Senhor olhou para aquele paralítico e disse: olha, pega o teu leito, para que tu nunca esqueça de onde tu veio. Você vai pegar o seu leito, coloca nas costas e vai para casa. Anuncia para os outros, mas você vai para a sua casa. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, aperta até dar glória a Deus e diz assim: olha, não perde o teu endereço. O endereço certo é na casa do Pai. O endereço certo é na presença do Senhor. Você está cansado de ficar em pé, se sente. Está cansado de ficar sentado, se deite. Mas não saia da porta na casa do Pai, porque quando ela abrir, você vai entrar, você vai cantar e glorificar o nome do Senhor. É na casa do Pai que tem livramento. É na casa do Pai que tem cura. É na casa do Pai que tem libertação. É na casa do Pai que tem transformação. É na casa do Pai que você é renovado. Na casa do Pai o Senhor vai restaurar teu casamento. Na casa do Pai Ele vai libertar teu filho. Na casa do Pai Ele vai operar um milagre. É na casa do Pai. E ainda que alguém te chame para se desvirtuar, epa, conheço o meu Pai e é o seu endereço dele. É para lá que eu vou. Aqueles 4 homens, eu creio que quando saíram dali, saíram maravilhados, porque coisa gloriosa é andar com pessoas que entendem e têm a mesma visão. Crentes que são crentes em Cristo Jesus, que têm a visão do céu. Ele deseja
o amor de Cristo ao próximo, ele deseja a presença do Senhor na vida do seu irmão, ele deseja que a família do seu próximo seja libertada, ele deseja que o milagre chegue no seu lar, ele deseja que a providência desça, ele deseja que o milagre maior aconteça no meio da sua família, ele deseja. Mas quando você anda com alguém que não tem a mesma visão que você, quando você recebe uma bênção, ele já quer se mostrar, o espírito da inveja bateu nele, o espírito da inveja que quer destruir a vida dele e quer entrar na tua, mas o sangue de Jesus tem poder nessa noite. Deus nos traz aqui como servos, como colunas, como canais de bênção. Alguém olhará para a tua vida, para a tua história e perguntará: aonde é que tu está conseguindo tudo isso? E a tua resposta é: na casa do Pai. Na presença do Senhor até a tristeza salta de Aleluia! Glória a Deus! Alguém vai olhar para você e vai dizer: ele perdeu tudo. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, perdeu filho, perdeu casa, perdeu riqueza, mas Jó nunca deixou de acreditar no Deus de Israel. Aleluia! A Bíblia diz que a esposa de Jó olha para Jó: ei, abandona esse teu Deus e morre. E ele: eu sei o Deus que eu sirvo. Quer sair da roda? Vai-te embora sozinha.